Posso dizer que estou contente e agradecer, porque conheço vocês três aí muito bem. Olha, são várias frentes aqui que eu gostaria de fazer um bate-papo com o senhor. E o primeiro, que o senhor sempre muito atento à geopolítica, aos estudos de geopolítica e a outras oportunidades que o senhor esteve aqui, sempre nos dando belas aulas. O que vai virar essa agressão do Putin na Ucrânia, professor? O que esse maluco tem na cabeça? Maluco, mas vamos É um maluco beleza, como diria o Raul Seixas? O Trump foi lá, fez acordos com ele, muitos suspeitos na anti-eleição do Trump, antes de ser eleito, mas que não conseguiram verificar, investigar nada, porque ele segurou. O Bolsonaro acabou de estar com ele. Aliás, pouca gente sabe disso, né? Nós somos aliados da Rússia. Os Estados Unidos não é, nós somos. Como nós participamos do BRICS, a Rússia está conosco. Entre os 20. Isso. Então, nós temos obrigação, digamos, entre aspas, né, de votarmos com a Rússia. Isso eu estou falando, não estou dizendo que o Putin é um santo, não, de jeito nenhum. Mas veja as eleições, o Brasil veja as votações agora na ONU. Retirar a Rússia da Comissão de Direitos Humanos. Todo mundo votou. O Brasil se absteve. Por enquanto é isso. O Brasil tinha dado um voto condenando a agressão russa num primeiro momento, depois e agora a verdade. Se absteve. Agora se absteve. Por quê? Né? Porque nós somos aliados da Rússia. Então a gente tem que ver a coisa no seu âmbito maior. Já estão acontecendo coisas muito estranhas. A Alemanha, em uma semana, aumentou o custo do gás para a população da Alemanha em 70%. Sim. Combustível no mundo aumentou no mundo inteiro, inclusive em alguns países com preço superior ao Brasil. Né? Você pegar o valor dólar, o combustível nos Estados Unidos foi para $2 o litro. Está mais alto que o Brasil. É verdade que a situação deles é diferente, não é a mesma que a nossa. Porque aqui estaria $1,50. Isso. Mas é verdade que a situação é outra, não dá para você comparar rasteiro. Claro. Né? O custo dos alimentos na Europa, no mês de março, em geral, teve um aumento de 12%. Então, há uma inflação mundial em andamento. Isso é evidente. Em segundo lugar, eu acho que aí é o problema mais crítico, mais difícil, né? Eu não quero aqui ser alarmista, mas pelo contrário, né? Mas a agressão da Rússia sobre a Ucrânia era uma coisa já prevista, hein? Não é uma coisa assim, foi de repente uma forma. Ele vem ensaiando faz tempo. Mas ela já vinha dizendo, olha, se vocês fizerem isso, eu vou retalhar, eu vou fazer. E ninguém deu bola, foi indo, né? Afinal, a OTAN tem 30 países hoje membros. E a OTAN tem equipamentos nucleares, por causa dos Estados Unidos. Mas ninguém. E os Estados Unidos disseram, não, isso não pode, aquilo não pode. E o Putin fazendo duas coisas que agora se sabe que são coisas perigosas. Primeiro, rearmando a Rússia. Hoje eles têm um míssil superatômico que, saindo da Rússia, em 10 minutos ele atinge os Estados Unidos. 10 minutos. Nenhum sistema de segurança capta esse míssil. Os Estados Unidos não tem essa arma. Com um detalhe, ele pode levar ogivas normais ou uma ogiva nuclear. Veja com quem que você está brincando. A maior armazenamento, o maior detentor de armas nucleares hoje é a Rússia. É a Rússia. Né? Individualmente é a Rússia. Isso. O que houve? Com o desaparecimento da União Soviética, os acordos internacionais de contenção de armamentos nucleares, etc., foram extintos. Então, hoje ninguém sabe quem tem o quê e quanto tem. Esse é um detalhe. A gente, estou dizendo, os serviços de segurança imaginam, prevêem tantos armamentos, etc., mas isso é previsão, não é certeza. De sorte que o Putin avisou o pessoal e o pessoal entendeu, os europeus. Se vocês mandarem armas ou soldados, eu vou retalhar. Repara que todo mundo fala, mas ninguém vai botar um soldado lá dentro, nem os Estados Unidos. Sim. Porque ninguém é besta de cutucar um puta de um leão dentro de uma toca com uma varinha, né? E se o leão é bravo, ele avança, né? Então é o que está acontecendo. Então esse é o perigo de uma
confrontação que se perca as estribeiras, ou seja, se perca os controles e passe a ser uma retaliação nuclear. Nós não estamos muito longe disso, infelizmente, porque a guerra na Ucrânia é devastadora. Massacres horrorosos ocorrendo. É isso que a gente percebe, eles não têm a menor capacidade de enfrentamento na Rússia. É como se o Brasil fosse enfrentar os Estados Unidos. Que horas que nós vamos perder? Que horas é assim esse troço para acabar? Porque nós não temos nenhuma capacidade. Os ucranianos estavam entrando e dando berros e falando grosso, esperando o quê? Armamentos e tropas. Nenhum, nem outro. Porque a Rússia ameaçou. E ninguém é besta de mexer com um cara que está com arma nuclear na mão. E é maluco, ainda por cima. Maluco, mas não é burro, né? É super inteligente, que é o Putin. Né? Então, quais são as consequências disso? Primeiro, a alimentação a nível internacional vai aumentar assustadoramente. Porque milho, porque trigo, a Rússia é o maior produtor mundial. Não tem saída. Gás, petróleo, que nós dependemos inteiramente de petróleo, nós o mundo, não estou dizendo nós, Brasil. Não tem alternativa. Fertilizantes, tudo. Mais um detalhe que agora está se começando a aparecer. A moeda internacional sofrerá grandes abalos. Estou me referindo ao dólar. Sim. No momento em que, em 1971, por uma crise provocada pela OPEP, então, o governo Nixon fez uma coisa que foi uma loucura total em termos de economia. Economia ciência, né? Que foi decretar o fim do dólar e a paridade de ouro. O dólar passou a não ter paridade de ouro. Ou seja, o dólar passou a ser oficialmente um papel. Mas ele condicionou isso. Sim, ele é besta, né? Ele condicionou que, a nível internacional, o petróleo só poderia ser comercializado em dólar, os famosos petrodólares. Todo mundo, Rússia incluso, aceitou essa proposta. O que o Putin andou fazendo? Há uns 6 meses para 1 ano atrás, ele começou a acumular ouro. Comprava ouro no mercado internacional, um preço muito maior do que o preço de mercado. Excelente, para quem tinha ouro era excelente. E foram vendendo. Conseguiu um determinado teto, que agora ele responde à retaliação dos Estados Unidos. Eu vou vender petróleo sim, eu vou vender trigo sim, eu vou vender o que vocês quiserem. Em rublos. Em rublos. Aí eu pergunto para você, mas eu não tenho rublos. Ele respondeu, não tem problema, paga em ouro. Porque o lastro da moeda dele está dando ouro. Aí vem o medo, olha o medo que está vindo agora. A China passar a fazer o mesmo. Tendo por base, não ela, a China, mas o ouro contido na Rússia. Bicho, os caras estão tudo agora realmente apavorados. Agora apavorou. Se isso se torna efetivo, não sei se vai se tornar ou não tenho bola de cristal, não é? Como é que fica a economia mundial? É uma crise muito pior que 29. Com certeza. Isso me permite só as agências internacionais noticiando, aconteceu agora pela manhã, numa estação de metrô do Brooklyn, lá nos Estados Unidos, um sujeito jogou uma série de explosivos e depois abriu fogo, abriu tiroteio, muitas pessoas feridas e, por enquanto, então, essa situação dramática lá nos Estados Unidos, numa estação... Como é que é? Numa estação de metrô do Brooklyn. No Brooklyn. Nova York. Dizem as fontes lá dos Estados Unidos que foram jogados uma série de explosivos que não detonaram, estão recolhendo os explosivos, mas houve depois tiroteio e que muitas pessoas estão feridas nessa estação. É o bairro mais negro de Nova York, né? Deixa eu ver aqui, o Mauro está aqui conosco, o Pérez Antônio Carlos, bom dia a todos. Fui aluno do professor Afonso. O próprio Mauro Bandeira diz, opa, vamos ter uma aula boa com o professor. A Nancy Rafainha Andreola está dando um bom dia para todos os amigos aqui. Falando nisso, o Vilmar já está nomeado? Não, ainda no Diário Oficial, Neca de Catibiribe, quanto a essa reforma administrativa que o prefeito chamou de ajustes. O Paulo Neves já fez a pergunta, o professor aqui perguntou, que era a curiosidade que a gente tinha de saber da opinião dele em relação a esse conflito
que, aliás, não é um conflito, é uma invasão, né? Não, claro. É uma invasão. Claro. Porque não tem. Ah, mas parece que mataram lá um soldado russo. Mataram um soldado russo, mataram 10 mil ucranianos. Essa é a proporção, entendeu? Infelizmente. O Didier Matos, Mestre Afonso, Sabedoria, o Darley Carneiro, bom dia a todos. Hoje, em especial, ao meu grande amigo e inesquecível professor Afonso. E não fique nervoso. Tudo esse pessoal aprendeu mesmo, professor? Aprendeu. Eles aprenderam? Aprenderam. O Darley tem um defeito, ele é palmeirense, mas enfim, ninguém é perfeito. Ah, não, mas o seu Laudelino também tem esse defeito. Eu até parece que tem cura, mas eu não, até hoje eu não vi ninguém ser curado ainda disso. O Silas Santos, bom dia, meu amigo. Sou de Foz, mas moro em Arapongas. Arapongas, diz para nós, só a título de curiosidade, qual é a rua que você mora, qual é o nome do pássaro da sua rua? Que eu sempre digo isso aqui, lá em Arapongas, todas as ruas levam o nome de pássaro. É a terra dos passarinhos. E o Sérgio Caymmi também ouvindo nós. Nélio, o que você quer perguntar para o professor Afonso? Olha, nessa questão desse cenário todo, e que me parece cada vez mais desalentador, né? Uma vez vem a pandemia, termina a pandemia, vem a guerra que envolve tantos interesses e tantos complicadores na sequência. O que é que podemos esperar em termos políticos, administrativos? Se dá para resumir assim, nesse ano que é eleitoral, mas que tem tanto reflexo também nos municípios, que é onde efetivamente as pessoas residem, vivem e usufruem dos lugares. Antes de responder, só terminando duas questões. Primeiro, a Arábia Saudita está aceitando discutir a questão do rublo. Verdade. Que é o maior comércio de petróleo do mundo. A Índia também assinou para isso. Sim. E uma outra questão, né? Este início de século XXI nunca teve tantos conflitos próximos. Acabamos de sair de uma pandemia que é inédita no mundo para entrar numa guerra que é outra coisa que é inédita no mundo. Um conflito, como você disse, que é inédito no mundo. Todas de grandes proporções, não é de pequenas proporções, não. Isso abala o mundo inteiro. Agora, respondendo à pergunta que me foi formulada, não é só a prefeitura, não é só o Estado que vai ser modificado, senão o mundo. Nós temos um órgão internacional que é a ONU, para exatamente atender a essas circunstâncias. Só que no início da formação da ONU, isso lá em 1947, ainda na Inglaterra, a ONU nasceu na Inglaterra, a primeira Assembleia Geral da ONU, presidida pelo Oswaldo Aranha, foi em Londres. Se aceitou a criação do Conselho de Segurança com os 5 países maiores na época, mas os 5 exigiram uma coisa, que cada um tivesse poder de veto. É o que agora nós estamos na mão de uma encrenca desgraçada, porque um dos 5 é a Rússia. Então não adianta a ONU é inoperante agora. Por quê? Porque vamos só dar um exemplo. A ONU agora vetou a permanência da Rússia no Conselho de Segurança, no Conselho de Direitos Humanos. Isso. Quando foi votado isso? Foi votado semana passada. Aonde? Na Assembleia Geral. Ué, por que não foi no Conselho de Segurança? Porque a Rússia jamais deixaria passar, porque ela tem poder de veto. Só que isso vai ter que ser discutido obrigatoriamente no Conselho de Segurança. Vai cair tudo por terra. Isso mostra o seguinte, não é que a ONU não deve ser destruída, não, isso é tudo absurdo. É que a ONU, isso já vem de muito tempo atrás, tem que ser reestruturada. Não pode ser do jeito que é. Quer manter alguns membros com poder de veto? Quero. É essencial? É. Então amplia o número de nações dentro do Conselho de Segurança. É a tese do Brasil. Inclusive por o Brasil ser um dos membros e ter poder de veto. Mas a ONU... numa situação dessa não tem saída. Está aí o cenário internacional, a ONU falando, a ONU fazendo assembleia e nada. Chegou ao cúmulo de fazer uma reunião do Conselho de Segurança no momento exato que a Rússia começava a invasão na Ucrânia. Professor, para a gente encerrar esse assunto e o senhor responde a pergunta do Nélio, o Nélio refaz, é o seguinte, eu olhando que não tenho o deferimento que o senhor tem, do conhecimento, da história e da análise que o senhor faz, o senhor já falou das consequências e eu também consigo alcançar esse raciocínio, porém é o seguinte,
Desde 1940 ou desde 1945, quando termina a Segunda Guerra, você não teve anexação de territórios tomado à força por país nenhum do mundo, tá? Quem começou com essa loucura de uns anos para cá, naquela faixa de fronteira de Donetsk, de não sei de onde lá da Ucrânia, com a Rússia, foi exatamente a Rússia, né? A Rússia. A Rússia que sofreu muito na Segunda Guerra Mundial e que colaborou muito com o resto do mundo enfrentando os alemães. Foram os russos que chegaram lá em Berlim primeiro. E fez o compadre, o compadre Hitler, que até hoje ninguém sabe, diz que se matou, que correu, mas ninguém viu o retrato de como é que foi a situação. Bom, uma bobagem à parte. Professor, nós estamos com medo que o sujeito possa lançar um míssil dessa potência que o senhor faz referência. Há quem diga que o armamento nuclear que tem na Rússia dá para destruir a Terra algumas vezes. Mas aí, o cara vai fazendo, como é que é esse negócio? Nós estamos com medo do cara, tá? Até aí tudo bem. Mas e aí? Ele vai até onde? Desculpe eu dizer, porque senão vai pensar que eu sou a favor do Putin, de jeito nenhum. Vai até onde ele quiser. Porque ele está armado até os dentes e o pessoal está cutucando ele. Mas a OTAN também está armada até os dentes. Pois é, mas estão cutucando ele. Só que ele responde. Esse míssil que eu estava falando agora, ele usou na Ucrânia, ele mostrou. Ele incendiou lá um depósito de combustível, não sei o que diabo que foi, com esse míssil. Para dizer, olha, não é que eu estou garganteando, não, eu tenho, está aqui. Aí os caras sentaram todo mundo, porque enquanto você fala é garganteado, mas eu soltou. O problema todo é o seguinte, realmente ele invadiu, tomou essas terras. O que aconteceu na Rússia recentemente? Recentemente, nos últimos 30 anos. Bom, fim da União Soviética. Quem assumiu o poder? Boris Yeltsin, lembra? Lembro. Bicho, o cara tomava uma vodka lascada. O dia inteiro. O dia inteiro tomava vodka. Bêbado, rapaz rachado. E tinha um agente da KGB antes do Boris Yeltsin assumir o poder. Não era na Rússia, não. Na Alemanha Oriental. Um tal de Vladimir Putin. O Vlad. Bom, consequência, o bêbado do Yeltsin indicou um cara para sucedê-lo. Putin. Trouxe ele para a Rússia, Putin conseguiu chegar para a Rússia, resolveu os problemas emergentes, se juntou com uma puta numa catrefa desgraçada. Consequência, foi indicado. Dali, ele reestruturou a Rússia. Esse é o detalhe. A economia russa passou a ter superávit de balança comercial, passou a ter reservas internacionais, todo mundo assistindo, a Rússia crescer. Mas a Rússia é um leão morto. Esse foi o erro, né? A Rússia cresceu, e quando ela cresceu, ela vai começar a disputar poder internacional. Com quem? Com quem tem poder internacional. Estados Unidos. Armados até os dentes, com bases militares no mundo inteiro, né? E aí os Estados Unidos, já na época do Trump, né, começou a querer retaliar quem ele não podia, que era a China. Eu vou dar um exemplo para você. Na época do Trump, os Estados Unidos baixou uma norma, um decreto, uma lei, já foi alguma coisa semelhante, dizendo que equipamentos da Huawei, celulares, não poderiam ser comercializados nos Estados Unidos. Os chineses nem deram bola. Foi falar para uma parede. Porque ele vende para os Estados Unidos legalmente ou ilegalmente, não tem problema nenhum. Aí esses negócios de comércio de rua aqui que nós temos no Brasil, que nós falamos, não, é só isso, é só no Brasil. Que no Brasil, que nos Estados Unidos, em qualquer lugar tem. Não é? E aí, meu amigo, o mundo é outro. Estados Unidos é potência mundial? É. Estados Unidos é a maior economia do mundo? É. Né? Só que tem um outro chegando. China. Aonde que o chinês aprendeu a fazer isso? Me diga. Duas formas para a gente entender. Primeiro, se o chinês quisesse investir em ciência e tecnologia, não chegaria a isso. Porque o avanço é muito grande, perto de um país que era agrário. Não tinha como. Só que o chinês é muito esperto e muito inteligente. Ele viu uma forma de fazer isso. Com a crise nos Estados Unidos e com o poderio dos Estados Unidos, as duas coisas juntas, o que aconteceu para um cara que tem 18 anos nos Estados Unidos? Acabou a guerra do Vietnã. O que ele vai fazer na vida? Vai para a universidade. Não, para que eu quero ir para a universidade?
Meu pai ganha tanto. Eu tenho carro. Já fui para onde eu quero no mundo. Já tive todas as mulheres que eu quero. Já tudo. Para que eu vou entrar na universidade? Me diga. E o pai do cara achou muito bom. Porque a universidade lá é paga. E não é barata. $5.000 mês. Tão caro que o cara tem que ir a um banco pedir empréstimo para poder manter o filho na universidade. Consequência, não tinha mais aluno. Nas grandes universidades americanas. Caiu o número de alunos assustadoramente. O chinês começou a mandar chinês para dentro dos Estados Unidos. Para estudar principalmente áreas de engenharia, áreas tecnológicas. Quantos que eles mandaram, Nelson? 85 mil por ano. Ah, gente para diabo. Mas China, gente é o que não falta. Retornaram para a China, aperfeiçoaram tudo aquilo. O que aconteceu? Começaram a dominar o mercado mundial. Vamos lá por partes. Aqui a gente viu isso muito bem, né? Lembra do tênis chinesinho? Que vendia no Paraguai? Opa! Era bom, era tudo, mas puta, a vida tinha que dormir com o tênis fora de casa, porque ninguém aguentava o cheiro. Hoje, vende tênis da Nike da melhor qualidade possível. Feito aonde? Não nos Estados Unidos. Que Estados Unidos? Feito na China. Toda a produção dos Estados Unidos, física ou não está nos Estados Unidos hoje. Está na China. Vou falar física ou não. A Google é a produção, mas não é física. Onde é que está a maior filial da Google no mundo? Dentro da China, não nos Estados Unidos. O governo chinês foi esperto. A radiocultura quer ir para a China, quer. O que precisa? 51% da radiocultura é do governo, 49% do Nelson. É um bom negócio? Professor, isso aí o senhor lembra muito bem, quando reconheceram a China como economia de mercado e não sei o quê, eu falei, com essas regras lá, eles vão reconhecer tudo isso? Reconheceram. Eu falei, então vocês vão ver. Então vocês vão ver. Aí correu para lá, BMW, correu Volkswagen, correu a Nike, correu tudo. Porque está tudo em greve, está tudo em crise. E agora eles vão ver o que é bom para tosse. 12:10. Nélio, qual era a pergunta que você estava fazendo? Trazendo para nós aqui, prefeitura, estado. Porque nas cidades é onde as pessoas vivem. Mas com esse relato todo faz o quê? Constrói um bunker e se enfia lá dentro e chegar ao fim? Já está mudando o mundo. O mundo vai ter que mudar, não tem saída. Essa é a grande coisa. Por quê? Porque a situação é absolutamente insustentável. Eu estou falando isso, não é por isso, por aquilo, que sou contra, sou a favor, não é nada disso. Não é? Eu estou falando como o Trump estava falando. O Trump disse nos Estados Unidos, nós precisamos dominar a indústria mundial. 4 anos ele andou falando isso. O que deu? Piorou mais ainda. 12h11. Uma pergunta do Jefferson Machado, ele diz aqui, se possível perguntar ao professor Afonso, se Kiev tem alguma relevância para a igreja ortodoxa e se isso pode estar no meio do conflito, pergunta ele. Não está no meio do conflito, não. A igreja ortodoxa, sim, não Kiev, porque Kiev não tem tanta importância na igreja ortodoxa. Não, tem, como tem na Rússia. O primeiro estado russo é Kiev. É a Ucrânia. Então isso tem uma grande importância. A população da Croácia fala uma língua, croata. E grande parte fala um segundo idioma, russo. Eles são russos, né? Eles se consideram russos, inclusive. Não agora, né? Evidente. Né? Mas eles sempre se consideraram que Kiev foi a primeira capital da Rússia, do Império Russo antigo. Sim. Quer dizer, é uma guerra... Moscou surgiu 1000 anos depois. Sim, é uma guerra entre irmãos, digamos assim. Né? Mas ela é fruto de uma crise. Eu vou continuar para responder a tua pergunta que eu não respondi. Em que tudo isso implica na população dos municípios brasileiros? Que todas as situações, em todos os sentidos, terão que passar por grandes mudanças. Nós estamos com uma margem de gente sem emprego aí que é colossal. Gente na miséria que é colossal. Rapaz, a gente não pode conviver com isso a vida inteira, não tem como. Temos que achar solução? Temos. Quais? Pois é, temos que pensar em coisas diferentes. 12h13, só para dizer o seguinte, o Silas Santos, que diz que mora em Arapongas, Erefoz, ele já me deu o nome da rua dele lá. É Alma de Gato, ele escreveu arma aqui, mas deve ter se enganado, Alma de Gato. Ô Nélio, eu infelizmente abati, aqui nós chamávamos como rabo de palha. O Sérgio Caime, abraço ao meu professor quando cursei o 2º grau no Colégio São Luís.
E aí, também tem o Bruno Soares dizendo aqui que o Galhardo está dizendo que o problema todo inventado aí também tem culpa a imprensa. Não, me inclua fora dessa, né? Me inclua fora dessa. Não foi aqui comigo que esse negócio apareceu, tá? O Mauro Bandeira, conversa de perder o ônibus, doutor Nelson. Claro, essa com o professor Afonso é conversa para a gente perder o ônibus. O Leandro Augusto Nedel, grande professor, meu amigo. Será que o Leandro é filho do doutor Eloy Nedel? Sim. Filho do doutor Eloy, lá de Santa Rosa, Santo Cristo, companhia? Então, conheço bem a família. Eu também. Deixa eu só dizer aqui uma coisa. Professor, vamos fazer um intervalo e o senhor volta com a gente? Antes, porém, eu quero dizer o seguinte. Tem a Frigigold, que é esta panela desenvolvida na Alemanha, tá? Que é antiaderente. E você que tem problema com gordura, com fritura e tal, você não precisa mais lançar mão, tanto do óleo vegetal ou qualquer outra